Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Desculpa o atraso aí, tá? E o resto, pessoal, que a gente já começa. Alguém acompanhou os noticiários essa semana daquela família que faleceu lá em Natal? Não fiquei sabendo. Dê uma olhada ali, é um caso típico ali de mecânicas dos solos, né? É um dos assuntos que a gente vai começar a trabalhar. Era um casal e um bebezinho de 7 meses. Eles estavam na praia de Pipa, lá em Natal, e lá tem as falésias. E existe uma depressão nas falésias, uma erosão no pé das falésias causada pelo mar. E eles estavam se escondendo do sol, sentados, descansando embaixo da falésia. E a falésia veio escorregamento e soterrou os três. Ali é um caso típico de habilidade de taludes que a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas, né? Depois vocês deem uma pesquisada, uma lida, para vocês darem, para a gente ver o quanto que se a população tem um pouco de consciência, a gente pode evitar esse tipo de situação. Bastante triste, encontrar a mãe abraçada no bebê, bastante triste. Então vamos lá, gente. Na aula passada nós começamos a estudar a resistência ao alinhamento de solos, né? E nós vimos toda a parte do estudo de plano de tensão, a parte de introdução, a parte de introdução da resistência ao desagramento, né? Vimos a importância dela, falamos sobre a importância, discutimos isso, né? Calculamos ali, determinamos a máxima tensão estragante, a mínimo e máxima tensão principal maior e menor, a gente viu também os planos principais maiores e menores, as tensões existentes na superfície de ruptura, né? E nós falamos durante esse período que nós conseguimos determinar os parâmetros do ensaio de ensaiamento ou através de ensaios de campo ou através de ensaios de laboratório. Os principais ensaios de laboratório que nós trabalhamos é o ensaio de ensaiamento direto e ensaio interaxial. Então, na aula de hoje, a ideia, para a gente completar esse assunto, é nós mostrarmos aqui para vocês e discutirmos um pouco a respeito dos ensaios que nós fazemos
para a determinação dos parâmetros de resistência e isolamento dos solos, né? Falamos também quais são esses parâmetros. Então, quais são os dois principais parâmetros de resistência dos solos? Vamos lá, por favor, alguém abre o microfone e fala. Coesão e a Coesão ângulo de atrito. Ângulo de atrito. Ângulo de atrito, legal. A coesão é mais característica de que tipo de solo, Igor? Vamos lá, a coesão é mais característica de que tipo de solo? Argiloso. Solo argiloso. E o ângulo de atrito do solo arenoso. De areia. Isso, tá? A coesão e o ângulo de atrito são parâmetros intrínsecos do solo? Não são. Por que eles não são? Hein? Por que a coesão e o ângulo de atrito não são parâmetros intrínsecos do solo? Ninguém se arrisca? Quando a gente fala que o parâmetro é intrínseco, ele pertence, a gente está tentando dizer que ele não varia, tá? Que ele é um parâmetro constante. E os parâmetros de resistência de isolamento, eles variam ou eles são constantes? Eles variam, não? Eles variam por quê? Depende da umidade do tanto de do grau de compactação, não? Perfeito. Eles variam porque eles dependem das características momentâneas do solo, das propriedades físicas do solo, e que nós sabemos que elas são variáveis. Então, depende do grau de compactação, depende da porosidade, depende do índice de vazios, depende do teor de umidade, depende do grau de saturação, né? Então, a gente sabe que quanto mais água tivermos no solo, menor esses parâmetros, porque a água ela vai facilitar um deslizamento entre as partículas, ela vai servir como lubrificante ali, o que vai aumentar a pressão neutra, diminuir a tensão efetiva do solo, perdendo assim a nossa resistência, né? Então não são parâmetros intrínsecos do solo, são variáveis de acordo com as condições físicas que o nosso solo está. Por isso que quando a gente vai solicitar um ensaio, nós temos que solicitar um ensaio de saneamento, ou seja direto, seja tercial, com a amostra indeformada, a não ser que nós vamos moldar o perisolo, a gente vai compactar ele, por exemplo, de um aterro, que a gente sabe quais são os parâmetros físicos que a gente vai ter ali. Nessa situação, nós mudaríamos de acordo com o que vai ser. Caso contrário, se eu quero fazer um estudo, alguma coisa no talude, eu quero ver o risco de corte daquele talude, eu tenho que simular o que está acontecendo ali naquele momento, as condições físicas daquele momento. Então, a gente vai retirar a amostra indeformada para poder trabalhar, tá? Então, esses dois ensaios nossos são, como eu já disse, ensaio de desalamento direto e ensaio de compressão triaxial, tá? Ensaio de desalamento direto é um ensaio mais simples, mais rápido, tá? No entanto, com menos parâmetros e com algumas situações que nos levam a trabalhar com a ideia de resistência média, tá? Nós temos uma variabilidade nele. E o ensaio mais confiável que nós temos é a compressão triaxial, que a gente está trabalhando com a amostra confinada, em condições controladas, tá? Então, é diferente. Então, aqui nós temos um esquema da célula de cisalhamento, do ensaio de cisalhamento direto, tá bom? Então, é um ensaio simples, inclusive nós temos ele aí no Instituto Federal, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma caixa, tá? Uma caixinha quadrada metálica, e essa caixinha é bipartida, tá bom? O que vai acontecer? Nós moldamos uma amostra, tá? Geralmente essa amostra do tamanho de 5 por 5, colocamos essa amostra aqui dentro, certo? Vimos com essa parte superior, encaixamos aqui, tá? E colocamos aqui uma força normal, que vai simular a aplicação da tensão normal, tá bom? Temos pedra porosa aqui em cima e aqui embaixo, porque a gente vai trabalhar com a ideia do ensaio saturado. E com a pedra porosa, a água pode
passar não carregando a amostra. E a nossa ideia é fazer com que aqui nós temos um carretel, a gente vai trabalhar e movimentar esse carretel aqui, tá? Desculpa, esse carretel na parte de cima, a parte de baixo fixa, a gente vai... Deixa eu botar o ponteiro aqui. Nós vamos trabalhar aqui para movimentar essa estrutura, tá bom? E levar esse material à ruptura. Então, nós temos uma força cisalhante aplicada aqui, nós temos uma força normal aplicada aqui. A força normal dividida pela área, nós temos a tensão normal, e a força cisalhante dividida pela mesma área, nós temos a tensão cisalhante. Então, nós vamos impor um plano de ruptura, né? E a gente vai medir aqui o que nós temos de deformação vertical, com o peso, com a aplicação da tensão normal, e a gente vai ver também o que nós temos aqui de deformação horizontal com a aplicação da força cisalhante, tá? Da tensão cisalhante desse material. Então, a gente vai... Ele pode ser tanto mecânico, como ele pode ser automatizado. A gente tem que impor aqui um ritmo, tá bom? De velocidade para a ruptura, para que a gente consiga anotar todas essas deformações e as cargas aplicadas, tá bem? Então, a parte inferior é fixa e a parte superior é livre para mover-se, tá? Sobre o corpo de prova é aplicada uma tensão normal, que permanece constante até o final do ensaio. Nós vamos medir aqui deslocamento vertical, força cisalhante e o deslocamento horizontal, né? Até porque a força normal que foi aplicada é constante, é um peso constante. O que está variando, o que a gente está aumentando aos poucos ao girar a manivela é justamente essa tensão cisalhante, é o que a gente está impondo para fazer esse carrinho movimentar. Então, como eu já mencionei anteriormente, com as leituras tomadas, nós conseguimos determinar a tensão normal e a tensão cisalhante, dividindo essas forças as forças normais e cisalhante pela área, tá? E a gente encontra uma informação volumétrica. Vai ser quem? A variação de volume dividido pelo nosso volume inicial, tá? Então, vamos graficar aqui, mostrar um gráfico de como ficaria esse corpo de prova, como seria o comportamento do solo nele enquanto a gente está fazendo o ensaio. Então, nós temos aqui um gráfico de tensão cisalhante versus deformação, tá bom? E aqui um gráfico deformação horizontal, e aqui um gráfico de variação de volume, tá? Ou seja, deformação versus a deformação horizontal também, tá? Então, nós temos aqui, ó, conforme a gente está aumentando a tensão cisalhante, o material vai o quê? Deformando. Esse é o comportamento clássico da areia fofa. E aqui, enquanto nós estamos aplicando a carga, o material vai deformando, só que vai comprimindo. Tá? E aqui, a areia compacta. O que a gente tem? Aqui a gente tem uma ruptura mais clássica para a gente. Então, a gente vem, chega no pico do solo aqui, tá? E depois nós temos uma tensão residual, ou seja, aqui nós temos a ruptura propriamente dita, aqui a gente está trabalhando com a ideia de deformação excessiva. Por quê? Qual que é a diferença que tem entre a areia fofa e a areia compacta? Pessoal, quando a areia está fofa, significa dizer que os meus poros estão apoiados uns sobre os outros. Conforme eu estou movimentando aquela estrutura, o que vai acontecer? Esses poros começam, esses grãos começam a cair num vão formado entre os dois grãos de baixo. E dessa forma, nós temos um processo de compressão da amostra, ou seja, nós estamos rearranjando as partículas. Por isso, nós temos esse princípio que nós temos essa curva de compressão na fase de comprimindo o material aqui, enquanto ele está movimentando horizontalmente. E aqui nós deformamos, mas não chegamos num pico. Por quê? Porque eu estou preenchendo os vazios deixados pela areia fofa.
Já com areia compacta, o que acontece? Os grãos superiores, eles já estão encaixadinhos ali nos vãos formados, naquele dentinho, naquela curva formada entre os grãos inferiores. Então, quando eu vou tender a romper esse material, eu tenho uma primeira fase de compressão por um rearranjo plástico e depois o material começa a expandir, porque o grão começa a subir sobre o outro. Por isso que nós temos a tensão de pico e, por fim, a tensão residual, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. No estado fofo, nós temos aqui, ó, os grãos estão sobre os outros, tá? Quando a gente aplica a tensão, há uma movimentação e ele preenche esse sulco formado entre os grãos de baixo. Devido a isso, nós temos um cisalhamento, esse material cisalha, ele perde resistência, tá? A gente chega na ruptura dele. No entanto, o material comprime, ele se rearranja porque os grãos estão preenchendo esses novos espaços. Já com a areia compacta, nós já estamos nessa condição, tá? Aqui, ó, nós já estamos no estado compacto. Quando nós aplicamos a tensão cisalhante, o que vai acontecer com o material? Ele vai subir, ele vai tender a subir sobre os outros grãos. Por isso que nós temos uma fase de expansão do cisalhamento dessa areia, tá? Então, se a gente for analisar aqui em envoltória de Moore-Coulomb, nós temos o seguinte. Nós temos as duas medidas que a gente consegue determinar nesse ensaio. 3 medidas. A gente está medindo deformação horizontal, deformação vertical e a tensão cisalhante. Tá bom? Os valores de tensão normal, eles são fixos, porque é aquela carga que a gente coloca acima da amostra, né? Então, eu tenho aqui, olha, a ruptura do corpo de prova. O primeiro corpo de prova, apliquei uma tensão normal 1, eu tive uma tensão de pico 7. Para o segundo corpo de prova, tensão normal 2, eu tive uma tensão de pico 11. Para o terceiro corpo de prova, tensão normal 3, eu tive uma tensão de pico de 14 kPa. Tá bem? Plotando no gráfico de variação de deformação volumétrica por deformação, nós temos isso daqui. Temos, ou seja, a gente tem aquela primeira fase de compressão e depois a gente parte para a fase de expansão. Tá? Para a gente poder transformar isso em envoltória de Moore-Coulomb, nós temos que fazer o quê? O nosso gráfico tem que ser um gráfico em termos de tensão cisalhante versus tensão normal, ou tensão normal versus tensão cisalhante. Tensão normal no eixo X, tensão cisalhante no eixo Y. Né? O que a gente vai fazer então? Eu tenho a tensão normal de cada corpo de prova. Esses 3 corpos de prova são do mesmo solo, só que com índices de vazios diferentes, né? Com compactação diferente. Tá? Opa, desculpa, esquece que eu disse. Eles são os 3 solos, só que com tensões normais aplicadas diferentes. Ou seja, eu estou aumentando a tensão normal no nosso ensaio. Tá? Então, como eu conheço esses três valores de tensão normal, eu posso plotar esses 3 valores de tensão normal no eixo X. Como nós temos a tensão de pico aqui, eu posso plotar esses valores de tensão de pico no eixo Y. Tá? Com esses pares de ordenadas, a gente consegue, com essas coordenadas, a gente consegue, então, traçar a nossa envoltória de Moore-Coulomb. Um ponto interessante é que, como nós temos um solo compactado, na areia compactada aqui, uma tensão de pico e uma tensão residual, a gente também pode criar uma envoltória de Moore-Coulomb em termos de tensões residuais. Tá? Então, a gente vai pegar os valores das tensões residuais aqui, né? E a gente vai... Tá aqui, eu venho aqui, pego os valores de tensão residual para cada solo e eu consigo montar uma envoltória de tensão residual. Tá? Então, olha só. Tensão normal. Travou aqui só. Oi? Aqui travou. Aqui travou também. Travou aqui também. Estão me escutando agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou, pessoal. Como é que faz uma tensão residual aí, o envoltório? Vamos lá, então. Então, aqui, para a gente traçar a envoltória da tensão residual, a diferença é que nós vamos pegar a tensão cisalhante aqui, ó. Quando nós chegamos na tensão residual, esse é o parâmetro da tensão cisalhante. Então, aqui a gente tem a tensão cisalhante residual. Então, os termos de tensão normal são os mesmos.
O que vai mudar é a tensão residual. Então, a gente consegue tanto traçar o nosso gráfico com a tensão de pico, quanto com a tensão residual, né? Olha só agora. Então, colocamos a tensão normal 1, tensão desalhante 7. Tensão normal 2, tensão desalhante 11. Tensão normal 3, tensão desalhante 14. Só. Basta nós ligarmos ela. Tá? Então, ligamos os pontos, passamos uma reta média entre os pontos, nem sempre vocês vão ter esses pontos alinhadinhos, né? A inclinação dessa reta é o nosso ângulo de atrito e onde ela intercepta o eixo X, tá? As ordenadas, nós temos aqui a tensão, a coesão. Vale ressaltar que quando a gente trabalhar com areia pura, tá? O parâmetro característico da areia é o ângulo de atrito e não é coesão. Então a gente vai partir da coesão zero. Então, se eu estou trabalhando com areia pura, eu estou assumindo que eu não estou trabalhando com coesão, tá? Uma areia grossa pura. Então, o nosso, nesse ensaio, a gente pode partir daqui do zero, tá bem? O nosso gráfico. Professor, e quando o gráfico não forma uma reta, como é que eu vou achar esse ângulo? Você vai traçar uma reta média entre os pontos. Aqui mais se aproxima, né? Isso. Quais são as deficiências que nós temos no ensaio? Ruptura progressiva que ocorre no solo de ruptura geral, tipo frágil. Então, ou seja, corre o risco de nós, tá, termos um resultado com uma ruptura progressiva, certo? Ou seja, uma ruptura por deformação excessiva, ao invés de uma ruptura tipo frágil. Então, ou seja, nós temos aqui a curva que seria a curva real e nós temos aqui a curva do ensaio de saneamento direto, né? Então, é um problema que nós temos. A aplicação direta na obra vai te causar algum problema no que diz respeito à segurança? Olhando esse gráfico, o que vocês acham? Vamos lá, pessoal? Eu acho que sim, Por quê, Paulo? por causa da diferença entre o comportamento real e o ensaio. Agora, não? vamos lá, vamos avaliar então. A nossa curva real está aqui. A nossa tensão cisalhante nessa curva real ela é maior ou menor? Maior. Maior do que o nosso ensaio cisalhante. Ah, Se a nossa tensão cisalhante ela é maior, significa dizer que, na realidade, nós temos parâmetros de resistência maiores ou menores? maiores. Maiores. Então, no que diz respeito à segurança da obra, a gente não vai ter problema, porque no ensaio a gente vai ter parâmetros de resistência menores. Então, a gente está trabalhando a favor da segurança. Agora, nós podemos sim ter um problema atrelado à questão de custo-benefício da obra, né? Porque a gente vai estar o quê? Subestimando a resistência daquele solo, tá? A deformação cisalhante, ela não é uniforme na superfície de ruptura, tá? As deformações são maiores nas extremidades. Por que a deformação é maior na extremidade? Porque é justamente onde a gente está colocando a carga ali. Eu estou colocando a carga na face do nosso corpo de prova. Então, eu tenho uma deformação muito maior ali que no meio, tá? Até porque quando eu fiz muita força para mobilizar, eu rompi lá na frente no meio. Então, acaba que eu fiz muita força aqui, essa força ela não foi distribuída de forma igual ao longo do corpo de prova. Tá? Professor, Oi. em relação a esse gráfico aí, ó, quando tu coloca ruptura progressiva que ocorre no solo de ruptura tipo frágil. Sim. Em questão de segurança, essa ruptura não seria de uma vez? Não teria aviso? Porque eu não entendi essa parte. Sim, tá. Só que, o que está acontecendo aqui, Igor? Os meus parâmetros de tensão cisalhante aqui não são menores do que aqui na curva real? Sim. Se você fazer um projeto com esses parâmetros de resistência,
você sempre vai estar trabalhando com um percentual de resistência inferior a 30% a 40% da resistência real. Ou seja, o teu solo ele suportaria muito mais carga, mas você está colocando menos carga porque o teu resultado te mostrou que, do ensaio, te mostrou que nós chegaríamos até esse pico de resistência só. Mas, na realidade, você chega até aqui. Então, você projetou com esse parâmetro, não com esse parâmetro. Né? É como se eu tivesse uma base, uma fundação, que suportasse uma carga de 500 kPa, mas eu só colocasse 300 em cima. Porque no meu ensaio de resistência, nos planos de resistência que eu tenho, eu encontrei no meu ensaio resistência para 300 e não para 500, que é a real. Então, aqui a gente não está discutindo a ruptura, o tipo de ruptura, e sim o que a gente vai ter de parâmetro de resistência. Então, o cisalhamento direto nos induz a encontrarmos parâmetros de resistência menores do que o real. Ou seja, a gente vai estar trabalhando a favor da segurança, porque a gente está falando que o solo ele tem menos resistência do que ele realmente tem. Conseguiu entender? Ah, sim, entendi. Sim, sim. Então, como eu já disse antes, como nós temos as deformações maiores nas extremidades, devido a uma maior força aplicada na extremidade até movimentar a caixinha, acaba que as tensões no centro são menores. Tá? E quando ocorre a ruptura no centro, nas extremidades a tensão já é menor. Por quê? Porque na extremidade já rompeu. Né? Então, ou seja, quando está rompendo ali no centro, a extremidade já rompeu faz tempo que as tensões e as deformações foram maiores no início do ensaio. Portanto, o ensaio reconhece para a gente uma resistência média. Né? Então, por fornecer essa resistência média, nós provavelmente teremos esse tipo de gráfico aqui e não chegaremos à curva real do material. O plano de ruptura é determinado a priori e pode não ser o mais fraco. Tá? As tensões que atuam em outros planos não podem ser determinadas durante o ensaio, somente após a ruptura. A área da superfície da ruptura diminui durante o ensaio e não é levado em conta nos cálculos, ou seja, como... Deixa eu fazer um desenho para vocês. Olha só. A gente tem aqui a parte superior e a parte inferior lá no ensaio. Eu aplico uma carga aqui e eu aplico uma tensão saliente aqui. Essa parte aqui, ela é fixa. Tá? O que acontece? No início do ensaio, nós temos essa área. Depois que eu começo o ensaio, que eu começo a movimentar isso daqui, o que vai acontecer? A gente vai ter isso aqui. Isso é fixo. Aqui. Manual. Cesariante. Tá. Manual. Cesariante. O que acontece? No início do ensaio, nós temos essa área toda. Depois que começou o processo de ruptura, a nossa área está o quê? Reduzindo. Tá? Então, ou seja, a área na superfície de ruptura, ela varia com o ensaio. Tá? Por quê? Porque eu estou perdendo contato entre as partículas que eu estou empurrando essa porção superior para cá. Tá? Então,
isso não é levado em consideração nos cálculos. Nos cálculos a gente só leva em consideração que está trabalhando com a área inteira. Não é possível determinar a evolução das pressões neutras durante o ensaio. Tá? Então, por que não é possível? Porque eu estou colocando a carga, eu estou botando tensão desalhante, mas para mim acompanhar a evolução dessa pressão neutra, eu teria que estar medindo a saída da água ao longo desse processo, e a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, tá aí o ensaio de cisalhamento direto, tá bom? Não é um ensaio complexo, é um ensaio simples. Ele é um ensaio, geralmente, é interessante trabalhar em 2 pessoas, para poder ler que são 3 relógios para se ler ao mesmo tempo. Então, é interessante a gente trabalhar com 3 pessoas ali, lendo os dados do ensaio, tá? E a interpretação dos resultados dele não é difícil, é bem simples, tá bom? E a gente viu aí as deficiências. Então, ou seja, se eu não tenho o Trexel, é um ensaio que nos dá uma informação interessante, tá? E nos dá uma informação a favor da segurança. Por que nos dá informação a favor da segurança? Porque acaba que os resultados encontrados neles são parâmetros de resistência menores do que o real, tá? Agora, o ensaio de compressão triaxial. No ensaio de compressão triaxial já é diferente. Nós já temos aqui um ensaio com parâmetros mais robustos, com parâmetros mais realistas e chegando ali, de fato, a tensão que o solo suporta, os parâmetros de resistência que o solo suporta. Porque nós vamos impor ao solo as condições de campo nele. Tá? Então, nós temos aqui o conjunto que faz parte do ensaio, ou seja, nós temos uma câmera, tá? Essa câmera, ela é pressurizada, nós colocamos o corpo de prova aqui, saturado, a gente vai envolver esse corpo de prova numa membrana de látex. Por quê? Porque aqui está cheio de água em volta, tá? Isso tudo que é água. Então, nós vamos envolver o corpo de prova numa membrana de látex para que essa água não venha danificar o nosso corpo de prova, tá? A gente coloca esse corpo de prova aqui dentro, pressuriza ele. Ao pressurizar ele, a gente vai estar gerando aqui um σ3, que é a nossa tensão principal. Maior ou menor? Alguém se habilita? Menor. Tensão principal menor, ou seja, essa tensão principal menor a gente chama também de tensão de confinamento ou confinante. Representa a tensão real que o solo está agora quietinho no momento dele. Eu não botei nenhuma sobrecarga dele. Tá? Então, nós vamos pressurizar com água aqui dentro. E a gente vai simular σ3. Tá? Aqui, nós temos a aplicação da carga axial. Essa carga axial vai ser aquele ΔΣ, que às vezes a gente pode encontrar o nome de acréscimo de tensão, tá? Ou também de tensão desviadora. Tá? Ou seja, ΔΣ. Se nós temos ΔΣ e nós temos σ3, nós estamos encontrando σ1. Tá? Vantagens desse ensaio. Olha a quantidade de coisas que nós temos aqui. A gente consegue medir a pressão da câmera. Então, eu tenho um manômetro aqui e esse manômetro vai nos dar σ3. Aqui, eu tenho, onde eu aplico a carga ΔΣ. Se eu tenho σ3 ΔΣ, eu já mostrei que a gente acha σ1. Aqui, nós vamos determinar a deformação vertical do nosso corpo de prova, né? Ou seja, se a gente tem essa variação vertical aqui, a gente acha a deformação dele e a gente consegue achar a deformação volumétrica que a gente teve, que é ΔV sobre V0. Olha aqui embaixo que legal que a gente tem agora. Eu posso permitir a drenagem ou não. Tá? Se eu permitir a drenagem, se essa água sair daqui de dentro,
a gente vai estar fazendo ensaio determinando em termos de tensões o quê? Efetivas. Se eu não deixo essa água sair daqui de dentro, ou seja, como assim, professor? Eu posso botar aqui, ó, um reloginho e não deixar essa água sair? A gente vai estar medindo a força que a água vai estar fazendo aqui. Essa força que a água vai estar fazendo é quem? É a nossa pressão neutra. Ou seja, nesse ensaio a gente acha a nossa resistência tanto em termos de tensões total, quanto em termos de tensões totais, quando a gente chama de tensões efetivas. Porque a gente aqui consegue achar o valor da pressão neutra também. Acaba que esse ensaio é o ensaio mais completo que a gente tem para determinar os padrões de resistência. E nós temos uma variabilidade grande de possibilidades durante esse ensaio. Tá? Por exemplo, quando eu aplico um carregamento no solo, o solo compacta, eu apliquei uma carga ali, um peso, o solo vai compactar um pouco ou não vai compactar nada? Vai. Ele vai compactar. Então, esse ensaio permite que eu deixe o material adensar. Então, eu posso, antes de colocar a nossa carga delta sigma, eu aplicar sigma 3, abrir essa válvula aqui e deixar com que esse material chegue ao equilíbrio só com a tensão de confinamento, ou seja, com essa água saindo. Tá? Ou seja, eu estou adensando a amostra. Tá? Depois que eu adensei a amostra, eu venho e aplico a carga. Eu posso aplicar a carga tanto com esse registro fechado quanto com esse registro aberto, para medir a pressão neutra na segunda fase ou não. Então, aí a gente tem aí 3 variações de medidas desse ensaio que estão muito ligadas às condições da sua obra. Né? Por exemplo, lá em barragens, nós temos ensaios voltados para situações do ensaio não adensado e não drenado, para o ensaio adensado e não drenado, e para o ensaio não adensado, no ensaio adensado drenado. Então, as diversas conexões da câmara com o exterior permitem medir ou dissipar pressões neutras e medir variações de volume, como eu já disse anteriormente para vocês. Tá? Então, aqui está o esquema do ensaio. Vamos, olha só. Eu tenho o nosso corpo de prova, nós temos aqui um corpo de prova. E a gente aplica a tensão confinante sigma 3, que é essa tensão que a gente vai colocar aqui, que vai ser dada pela água aqui dentro. Então, eu venho e aplico uma carga aqui, tá? Confinando essa amostra, representando como ela está no solo hoje, ali quietinha, confinada. Bom? Depois, a gente aplica uma carga axial, uma diferença de carga, ou uma carga desviadora, aí, tá? Um acréscimo de tensão. Esse acréscimo de tensão, mas sigma 3, a gente vai ter sigma 1. Tá? Então, olha as fases do ensaio. Primeiro, fase 1, a gente aplica a tensão confinante. Ela não ocorre desalhamento. Por que não ocorre desalhamento na fase 1? Por que quando eu estou aplicando a tensão confinante em todos os lados do corpo de prova, não ocorre o desalhamento? As forças estão em equilíbrio, professor? Porque as forças estão em equilíbrio, elas são iguais. Se elas são iguais, não tem desalhamento, tá? Na fase 2, a gente aplica uma diferença de tensão na vertical, que é o que vai levar, então, ao desalhamento da amostra, tá bom? Então, os tipos de ensaio. Nós temos ensaio lento, tá? Ou CD, tá? Que é Compressible Drained, que é adensado e drenado. A gente mede as variações de volume e a pressão neutra nele é 0. Por que a pressão neutra nele é 0? Quando eu aplico sigma 3, a tensão muito confinante, eu deixo essa minha válvula aqui embaixo aberta, ou seja, a água vai sair. Quando estabilizou, eu venho e aplico a sobrecarga, só que com essa válvula ainda aberta, tá?
Como essa válvula está aberta, o que vai acontecer com a água? Vai embora. Se a água vai embora, eu não consigo medir a força que ela está fazendo. Então, ou seja, a nossa pressão neutra ela é nula. Tá? Então, nós encontramos parâmetros de resistência e tensões totais iguais a tensão efetiva. Tá? No ensaio adensado rápido, o que nós temos? Na primeira fase, a gente adensa, tá? Então, ou seja, a gente adensa e deixa essa água embora. E na segunda fase, a gente não vai drenar. Eu vou fechar essa válvula aqui agora, e ao fechar essa válvula, o nosso reloginho aqui na frente, o nosso manômetro, ele consegue ler a força que a água está fazendo para tentar sair. Esse parâmetro que ele está lendo, então, para a gente é a pressão neutra. Né? Então, a gente consegue medir as variações de volume na primeira fase e a gente consegue medir a pressão neutra na segunda fase, que é a fase... E, por fim, o ensaio rápido, tá? Que é o ensaio UU, ou seja, compressible drained. Não adensado, não drenado. Tá? O ensaio não adensado, não drenado, nós estamos medindo a pressão neutra. Como nós temos a carga total e a gente tem a pressão neutra, a gente acha chega na tensão efetiva. O que está acontecendo? Essa minha válvula aqui está fechada. Eu não deixo esse material nem adensar e nem drenar a água. Confino e depois aplico a carga. Tá? Com o relógio fechado, medindo o esforço que a água está fazendo para tentar sair. Então, são essas três variações de ensaios que nós temos. Tá? Então, um resumo do que a gente falou, o ensaio não adensado, não drenado, não é permitida qualquer drenagem, a tensão efetiva de confinamento permanece inalterada, o teor de umidade do corpo de prova permanece constante e as tensões medidas são tensões totais. Tá? Ensaio de adensamento não drenado. Adensado não drenado, desculpa. A drenagem permitida sob a aplicação da tensão confinante ao longo da consolidação. Consolidação é a fase de adensamento. Não é permitida a drenagem durante o cisalhamento. As tensões medidas durante o ensaio são tensões totais. E a medição das poropressões permite descrever o comportamento do solo em termos de tensões totais e efetivas. Porque eu apliquei uma tensão total, depois eu estou medindo a pressão neutra. Se eu tenho a tensão total e eu tenho a pressão neutra, eu acho a tensão efetiva. Então, a gente consegue fazer a leitura das duas situações. No ensaio adensado drenado, que é um ensaio lento, a drenagem é permitida ao longo do ensaio, tanto na fase de consolidação quanto a de cisalhamento. Ou seja, não tenho água lá dentro, estou deixando a água sair. O teor de umidade de corpo de prova permanece constante e as tensões totais medidas são as tensões efetivas. Né? Então, são essas três situações. Cada empreendimento que você for fazer vai, de acordo com as condições que forem impostas a eles, vai solicitar um tipo de ensaio diferente. Tá aqui, então, os resultados, né? Como que a gente vai ler. Então, tá aí uma curva de ruptura, uma curva de tensão de deformação. Então, nós temos aqui σ1 menos σ3. Quem que é σ1 menos σ3? Delta sigma, tá? Que é o acréscimo de tensão, a tensão axial que foi inserida, né? Então, eu apliquei ela até chegar um momento em que o material rompeu. A gente vê a deformação aqui, tá? Então, mais uma curva aqui. Esse em termos de tensão total. E aqui em termos de tensão efetiva. Tá? Sigma linha aqui. Ó. Sigma linha menos sigma 1 é igual a sigma 1 menos U. Porque eu tenho que tensão total é igual a tensão efetiva mais a pressão neutra. Se eu quero determinar o valor da minha tensão efetiva, eu tenho que tensão total menos a pressão neutra. Então, ou seja, a minha tensão efetiva, 1 desse ensaio, é igual à tensão total menos a pressão neutra encontrada. Para sigma 3 é a mesma coisa. Sigma linha 3 é igual a sigma 3 menos U. Né? Lembrando que U para a gente vai ser constante. Então, se eu colocar em termos de U, simplificar U, a gente vai encontrar que sigma 1 menos sigma 3 é igual a sigma linha 1 menos sigma 3. Tá? Então, ou seja, o acréscimo de tensão ele é constante.
Tá aí, então, o produto do nosso ensaio, esse gráfico. Então, a gente vai encontrar um círculo de uma hora para cada ensaio desse. Então, eu terminei o ensaio, eu tenho aqui, para um determinado ensaio, sigma 3, que é a tensão principal menor, que é a tensão de confinamento, e nós temos sigma 1, que é a tensão principal maior, que é a tensão de confinamento, mais delta sigma, né? Ou seja, esse intervalo que eu tenho aqui até aqui, isso aqui para a gente é delta sigma, tá? Tenho isso daqui, eu tenho isso aqui, a gente viu lá atrás, quando a gente estava estudando o estado do plano de tensões, tá? Que nós temos as extremidades do nosso círculo. Se eu tenho esses dois pontos, basta a gente traçar o nosso círculo aqui, tá? Pegando o meio deles, aí a gente traça. Isso aqui esse delta sigma, significa para a gente nosso diâmetro do nosso círculo, tá? Então, faço isso para uma amostra. Eu faço isso para uma outra amostra menor, né? Então, ou seja, com a outra amostra menor, não, com a aplicação de tensão de confinamento menor. Ou seja, a gente vai pegar um mesmo solo e tirar dele 2, 3 corpos de prova e avaliar, variando neles a tensão de confinamento, tá? Então, eu confino com uma primeira tensão, confino com uma segunda e confino com a terceira. Ou seja, quanto maior a tensão de confinamento que eu vou colocar, maior vai ser a tensão normal, o acréscimo de tensão que eu vou ter que colocar nele para poder levar a ruptura, né? Com isso, a gente passando uma reta tangente a esses círculos, a gente encontra a nossa envoltória de mola. E o mais legal aqui é nós vemos o quê? Que o gráfico de tensão total, ele é diferente do gráfico de... A envoltória de tensão normal é diferente da envoltória de tensão efetiva. Por quê? Porque aqui eu tenho a presença da água, e a presença da água, ela diminui os nossos parâmetros de resistência pelo fato de diminuir os parâmetros, diminuir o contato entre as partículas. A partir do momento que essa água saiu, a gente está trabalhando em termos de tensão efetiva, o que acontece agora? Nós temos aqui um contato real entre os grãos. Eu não tenho mais a água ali no meio, né? Então, anteriormente eu tinha isso, eu tinha solo, e eu tinha água aqui no meio. Agora eu tenho grão e o grão. Ou seja, aqui a minha superfície, ela ficava mascarada pela presença da água, então ficava uma superfície lisa. Aqui não, a gente já tem a superfície rugosa pelo contato entre as partículas, que é termos de tensão efetiva. Acaba, então, que dessa forma, nós temos parâmetros de resistência maiores em termos de tensão efetiva do que em termos de tensão total. Então, em geral, coesão efetiva é maior que coesão total e a tensão e o ângulo de atrito efetivo é maior que o ângulo de atrito. Então, os aspectos do nosso corpo de prova, nós temos duas situações. A gente tem, então, aqui, a gente consegue visualizar tanto a situação da ruptura propriamente dita, que é isso aqui, onde a gente determina aqui, inclusive, o nosso θ crítico, que é a inclinação desse plano de ruptura, tá? Que tipo de material a gente vai ter isso aqui? Materiais duros, tá? E materiais moles, nós temos aqui a ruptura por deformação excessiva, né? Que a gente não consegue determinar aqui qual que é o plano de ruptura da amostra. Então, argila mole, areia pouco compacta, tá? Areia fofa, tá? Pessoal, então, onde que a gente vai aplicar esses ensaios? Barragens, em taludes, em contenção de muro de arrimo e em fundações, tá? Então, ou seja, o estudo desses parâmetros de resistência vai nos ajudar a projetar essas situações que vocês estão vendo aí, né? E vai nos ajudar a responder possíveis problemas ou acidentes que ocorram com algum desse modelo de obra e que seja necessário a gente fazer uma retroanálise para ver o que aconteceu, como é o caso que eu falei para vocês agora há pouco lá do Rio Grande do Norte. Vamos pegar um exemplo aqui, olha só. Tá? Os resultados do ensaio triaxial CD é o quê? É um ensaio lento. Tá? O ensaio lento é um ensaio o quê? Adensado, drenado. Ou seja, apliquei sigma 3, deixei a água sair até o material adensar e estabilizar.
Depois disso, aplico o acréscimo de tensão e continuo deixando a água sair. Ou seja, ele leva mais tempo para romper, porque a água precisa sair para depois abrir o processo de alinhamento, né? De uma argila saturada são os seguintes. Corpo de prova 1, sigma 3 igual a 68,9 kPa. E sigma 1 menos sigma 3, que é o acréscimo de tensão, 170,3 kPa. Corpo de prova 2, sigma 3 igual a 103,4 kPa. E sigma 1 menos sigma 3 igual a 231 kPa. Ou seja, eu peguei uma amostra de solo e tirei 2 corpos de prova. Em um primeiro, eu coloquei uma tensão de confinamento de 68,9 kPa. E para levar esse material à ruptura, eu precisei de uma acréscimo de tensão de 170. Tá? Professor, como que eu chego nessa acréscimo de tensão? Você vai aplicando carga até romper, como se fosse o ensaio que a gente faz em concreto lá. Tá? E no segundo corpo de prova, nós encontramos aqui, nós aplicamos nele uma tensão confinante de 103,4 kPa, tá? E o que levou ela à ruptura foi uma acréscimo de tensão de 231 kPa. Tá? Então, determinados parâmetros de resistência ao cesariamento desse solo. Né? Olha só, pessoal, que simples. Tá? Pego, monto o nosso gráfico aqui. Então, eu tenho sigma 3 do corpo de prova 1. Tá? Nós tínhamos lá 68,9, que é sigma 3. E o nosso sigma 1 menos sigma 3, que é o nosso delta sigma, é igual a 170, deixa eu ver aqui, 170,3. Quem que é sigma 1? Sigma 1 é igual a sigma 3 mais delta sigma. Então, sigma 1 vai ser igual a 68,9 mais 170,3. Sigma 1 é igual a 239,2. Tá? Pronto. Coloquei sigma 1, sigma 3, traço semicírculo. Corpo de prova 2, 103,4, 334,4. Tá? Traço segundo semicírculo. E eu vou passar uma reta tangente a esses dois círculos. Tangenciando os dois círculos. Onde essa reta interceptar o eixo Y, da tensão saliente, nós encontramos a coesão, já discutimos isso lá atrás. Tá? E a inclinação desse corpo de prova, dessa reta, é o nosso ângulo de atrito. Então, se nós... Agora eu pergunto para vocês, tem diferença, nesse ensaio, tem diferença entre a tensão total e a tensão efetiva? Acho que não, porque deixou a água sair, não foi? Deixou a água sair, perfeito, muito bom. Tá? Então, como a gente deixou a água sair, não tem diferença. Então, o ensaio tem termos de tensão efetiva. Ou seja, tensão total igual a tensão efetiva. Então, a gente pode falar que como que vai ficar a envoltória, a equação da envoltória, tal, é igual a 14,8 mais sigma vezes tangente de 27,9 graus. Está aqui a equaçãozinha do nosso ensaio. Simples, tá? Não tem muito segredo. E a gente pode determinar ele de forma algébrica também, que aí é só aplicação direta de equação, tá? Pessoal, perguntas? Professor, o senhor falou determinar de forma algébrica, no caso eu vou pegar a equação da reta? Não, é uma equaçãozinha que eu vou fornecer para vocês. Ela é essa aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma luz aqui. Tem uma equação algébrica. Sigma 1 é igual a sigma 3, que multiplica tangente de 45 mais 5 sobre 2
menos 2 vezes C vezes tangente de 45 mais x sobre 2. Tá? Com essa equação aí, a gente consegue, você tendo 2 corpos de prova, a gente consegue chegar nos mesmos valores do gráfico. Tá? Ela está no material escrito de vocês. Tá? Então é só aplicar ela algebricamente. É só vir e substituir os valores de sigma 3. Então, nós tínhamos lá, aqui, no primeiro caso, 239,2, 68,9. A outra, nós tínhamos 330,4, 103, né? 0,4 vezes tangente ao quadrado de 45 x sobre 2 menos 2 vezes c tangente de 45. Tá? Ou seja, se eu pegar um menos a outra, corta aqui, tá? E só resolvo com essa expressãozinha do primeiro grau que ficou aqui, tá? Posso chamar isso aqui tudo de x, tá? Então, é só a gente achar o valor de x, tá? Não tem muito segredo, não. Professor, Oi. como que a gente encontraria o valor daquele ângulo de 27 graus no círculo? Não, o ângulo, ele não está no círculo. Vamos lá de novo. Não, ele tá na reta, mas tipo, No círculo, você não vai encontrar ele. a gente não traça uma tangente aos dois círculos? Sim, você traçou a tangente aos dois Pois é. círculos, e o ângulo é o ângulo da tangente, da reta tangente. Tá? Pois é, e como que a gente encontraria ele? Esse ângulo, É, ou só você traçar eu posso ou traçar uma horizontal aqui e pegar com o transferidor, ou eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Opa, desculpa. Aí eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui, 2 pontos, e aqui, ó. Acho os valores de y, de x, valores de y, e a gente calcula o ângulo, normalmente.